Você tem fome de quê? De quê? A gente não quer só comida. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, eu sou gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. São ações simples e diárias para evoluir do caos à leveza ou trazer a leveza nos momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra A do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos no dia a dia. Básicos são todos os dias, são elementos necessários para ter uma vida leve que devem ser praticados todos os dias, várias vezes ao dia. É sobre ter autodomínio, é sobre a construção de autodomínio para construir, alcançar os resultados, é sobre o fazer dar certo, autorresponsabilidade. E a letra A é alimentação consciente. Nós apenas nos aprofundamos cada dia em uma das letras, mas todos os dias um pouquinho de cada letra. A alimentação consciente. Nos capítulos anteriores, nós falamos sobre a alimentação consciente não é só sobre comida, e sim sobre tudo que você consome e te nutre ou desnutre. A diferença é se te alimenta ou não te alimenta, só te empanturra, por exemplo, ou só te atrapalha ou só te tira a saúde. Por isso é alimentação consciente. Eu estou falando de tudo que entra em você. São telas, são músicas, são conteúdos, são jornais, são livros, são falas, são escutas, são grupos, é tudo que você se nutre ou não. E nós começamos falando sobre alimentação específica, comida mesmo, a gente começou a falar sobre Mindful Eating. Tem os ciclos de perguntas e falamos também sobre os 6 fundamentos do Mindful Eating e da escala de fome e saciedade, para você ter noção de perceber o quanto o seu corpo está saciado e trabalhando naquela escala, para ir tendo mais consciência na hora do alimentar. E hoje nós vamos nos aprofundar no Mindful Eating, que é o comer com atenção plena. Nós estamos vendo na introspecção diária o mindfulness, que é a base, que é a origem, que é treinar a mente, para que a mente não te domine, e sim você dominar a sua mente. Você não ficar com a mente presa no passado ou presa no futuro. Você consegue controlar com leveza e tranquilidade e ficar no momento presente, sem julgamento. No Mindful Eating, que é o comer com essa atenção plena, se você entende por que você está com vontade de mastigar naquele momento, você consegue encontrar saídas para suprir a necessidade de uma outra maneira. E hoje nós vamos falar dos 9 tipos de fome, que a doutora Jen Bice, uma médica e monja que desenvolveu esse Mindful Eating, ela é uma das origens desse Mindful Eating. Ela cunhou 9 tipos de fome. A primeira fome é a fome dos olhos, a visão. Lembra que nós falamos dos órgãos do sentido? Tá tudo relacionado a Fênix. Olha que coincidência, olha que do nada. Só que não, está tudo sempre relacionado. Então a primeira fome é a fome dos olhos, a fome da visão. É o desejo de comer que vem do olhar a comida. Mesmo sem fome, padarias e restaurantes vivem explorando isso, né? Fazendo alimento, propagandas também fazem tanto isso, né? Como fazem? De deixar o alimento mais brilhante, ou realçar a cor, ou realçar é, é, alguma coisa, alguma característica daquele alimento que desperta, para trazer mesmo esse desejo de comer. Mas também tem a forma saudável que você pode usar essa fome dos olhos, fazer um prato bonito. O que é um prato bonito para você, Fênix? O prato mesmo. Qual a louça você usa e como que você dispõe a comida no prato. Nos restaurantes, não sei se você sabe, eles chegam a limpar as bordas do prato para não ficar sujo de comida em volta. Como é o prato que você come, como é que é a mesa. Lembra que a gente já falou sobre comer à mesa? Como é a mesa, como é o espaço. Deixe belo. Usa isso, essa fome dos olhos, de uma forma saudável, fazendo uma boa apresentação do alimento e do local que você está comendo.
A segunda fome é a fome do nariz, a fome do olfato. É o sentir o cheiro ao ponto de desejar comer, mesmo sem fome. Mais uma vez, quando a gente anda em shopping ou lojas de comida e vem aquele cheiro daquela comida que te dá vontade de comer, mesmo sem estar com fome, é a forma que é explorada, o que a gente faz sem atenção. Ou se você gosta de bolo, um bolo que está assando, ou uma comida que tá sendo preparada naquele momento, e você não está com fome, mas você sente o desejo de comer. Mas, usando o lado saudável disso, é sentir o aroma, o cheiro dos alimentos é essencial. Experimente sentir o cheiro do alimento antes de começar a comer. Muitas vezes você já começa a sentir saciedade só de sentir o cheiro. Cheirar mesmo. Você já foi na feira, já foi no mercado e você cheirou as frutas que você pega? É interessante como isso é natural. Nós conseguimos detectar pelo nosso nariz se aquilo está bom ou ruim, mas a gente tem vergonha. Eu já perdi essa vergonha. Eu vivo cheirando as coisas no mercado e na feira. Vai treinando isso também, de cheira o alimento. O seu corpo vai te dando sinais. A gente vai falar sobre essas fomes lá na frente. Cheire o que você vai comer. Ah, eu tô com desejo de comer, sei lá, uma coisa que tem cheiro, deixa eu pensar. Um doce, um chocolate. Cheira o chocolate com calma antes. A terceira fome é a fome da boca, é o paladar. É a vontade de sentir um sabor doce, um sabor salgado, um sabor azedo ou um sabor umami. Você sabia que esse umami é um outro sabor que tem um lugar na língua que a gente sente? A gente sente esses sabores na língua? Umami, um exemplo natural, são alimentos fermentados. Mais ou menos natural, né? Fermentado não é tão natural assim. Não é tão natural porque já foi processado. Tem um processamento mais natural, mas é um processamento já. Os alimentos fermentados, eles têm esse umami. É aquela coisinha do queijo que você não sabe o que é explicar? Então, isso é umami. E tem a forma artificialíssima, que é o aginomoto, o glutamato de sódio, que é um realçador de sabor, mas ele também tem efeitos colaterais que não são tão legais assim para a saúde. É esse umami. É dito também que o tomate também tem esse umami, esse gostinho que não dá para explicar o que é. É esse umami. E como que eu faço isso de uma forma mais saudável? Deguste, dê tempo para suas papilas gustativas apreciar os sabores. A quarta fome é a fome do toque, é o tato. É a necessidade de sentir um alimento nas mãos e ou na boca. Eu preciso estar segurando alguma coisa para eu comer. Eu preciso sentir na minha mão, ou eu preciso que eu estou segurando um garfo, ou estou segurando um prato. Mas a parte saudável disso é perceba a textura enquanto você come. É macio, ele é crocante, ele tem gominhos e você gosta de estourar os gominhos na boca, você gosta de estourar essas bolinhas na boca. Vá percebendo isso, perceba esse tato na mão, sinta na mão se for um alimento que se pegue com a mão, ou quando você for comer, se você for cortar alguma coisa, perceba esse corte, explore o tato. A quinta fome é a fome do ouvido, da audição. O desejo do barulho, principalmente da crocância, nos desperta a continuar comendo. É pegar o pacote de salgadinho e comer até o fim mesmo sem fome, mas continuar com aquele croc, 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 croc. Sabia que esse croc, croc, croc acalma, Fênix? E a gente fica buscando esse croc, 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 e isso é um tipo de meditação? Não é tão saudável. Mas essa constância que eu preciso desse croc, croc, eu preciso de barulho, porque o barulho da minha mente está fazendo tanto barulho que eu preciso fazer outro barulho maior ainda, porque tá demais na minha cabeça, eu preciso descansar com mais barulho. Só que não. Só que o lado bom é quando você realmente está comendo uma coisa crocante e você saboreia aqueles barulhos. Você sente, escuta esse seu mastigar com calma. Às vezes não é nem um croque-croque, mas escute o seu mastigar. A sexta fome é a fome do estômago. É a sensação do estômago vazio por muito tempo. Às vezes tem a presença de alguns ruídos. Tem um ruído que vem no estômago e tem um ruído que vem no intestino. Mas o estômago faz alguns ruídos específicos. Como você se sente com o estômago vazio? Você tem medo, desconforto, evita sentir fome? Essa é uma pergunta. Porque às vezes eu tenho fome de sentir fome, então eu já como antes só para garantir.
Se pergunte. A sétima fome é a fome celular ou a fome do corpo mesmo. É quando as células precisam ser nutridas e elas enviam sensações e desejos saudáveis. Eu estou com vontade de comer um alimento específico, um alimento roxo, um alimento verde escuro, um alimento amarelo, um alimento laranja. É porque cada cor tem um nutriente específico. As suas células avisam o seu ser te dando vontade de comer algo que contenha o nutriente necessário. A fome celular é uma das mais difíceis de perceber, porque a gente precisa estar com esse mindful eating bem conectado, porque a gente precisa estar muito conectado com esse corpo, com o nosso ser, para termos essas percepções, porque elas são absolutamente sutis, mas elas existem, elas estão aí e elas podem ser retreinadas. A oitava fome é a fome da mente. É sobre priorizar as informações e não a nutrição. Eu tenho que comer de 3 em 3 horas, ou então é o low carb, não é o paleo, o jejum intermitente, ou eu tenho que ficar contando calorias, enfim, é tudo que é muito mental e leva ao terrorismo nutricional, ao invés de você se reconectar com o sentir. Ao priorizar o pensar sobre o alimento, ao invés do corpo, nós deixamos de sentir. O treino do mindfulness, da atenção plena, tranquiliza a nossa mente, dá esse espaço que nós conquistamos para o nosso corpo poder nos avisar do que nós necessitamos. É abaixar essa fome da mente para ligar mais à fome celular. E tem também a fome do coração, que é a fome emocional, que a gente começou falando sobre ela lá atrás. E ela está aqui de novo. Porque não é possível falar de comida sem os efeitos necessários, sociais, lembranças, emoções ligadas à comida. Existem lembranças de infância, busca de conforto, lembrança de adolescência, lembranças de momentos bons que você quer repetir e tinha comida envolvida, porque geralmente tem comida envolvida em tudo. Agora, usando isso para porte mais saudável, encontre formas mais compassivas e saudáveis de sentir esse conforto necessário no dia a dia. Um chá, um banho, um escaldapés, uma roupa confortável. E quando você tiver esses eventos, realmente eventos, coma com toda essa presença. E o que você realmente quer nesses eventos é se nutrir emocionalmente, é se nutrir mais com as pessoas. Não é tanto sobre a comida e mais sobre a nutrição social. Faça isso de maneira consciente, que isso faça bem para você também. E qual que é o treino para tudo isso na prática? Preste atenção, existem situações gatilhos que atrapalham uma alimentação consciente. Lembra, alimentação consciente é comida, mas também é tudo que você consome, música, televisão, celular. Presta atenção. Qual acontecimento tem, quais são os gatilhos que acontecem quando você comete isso que você está fazendo? Isso é uma pergunta, é para você pensar. Quais são as pessoas envolvidas? Quais são os ambientes envolvidos? Qual é o horário? Qual é a rotina que você estabelece? É sempre à noite, quando você está preparando o jantar cansada já? Ou quando você trabalhou demais e nem prestou atenção no que você comeu durante o dia todo? E aí, quando eu parar à noite, eu como e aí você come um boi inteiro? Observe e coloque outra ação mais saudável no lugar. Perceba aonde está esse momento que a alimentação não está tão consciente e o que é que você pode fazer. E você vai ter que treinar, continuar fazendo isso por um bom tempo até que você troque o hábito. Precisa colocar uma outra ação. Por exemplo, quando eu estiver cozinhando, eu vou ter uma garrafa, um copo d'água perto e eu sempre vou beber a água ao invés de eu ficar beliscando tudo que eu estou fazendo, deixando de fazer. Segundo, qual tipo de fome você está sentindo dessas 9 fomes? Como é que você pode fazer isso com atenção plena? Pergunte para o seu corpo o que ele está sentindo falta de se alimentar. Trabalhe essa fome celular. O seu corpo sempre avisa, ele sempre avisa. Treine gostar de habitar em você. Lembrando e relembrando, isso eu vou repetir, decisão. É sobre a decisão. Fazer uma cisão, um corte. A disciplina, ser discípulo de si. Pequenos passos na direção certa, com consistência, com coerência. É sobre construir essa determinação
que é justamente nesse ciclo que nós estamos da determinação. E tenha consciência antes de comer, assistir, ter uma conversa, ouvir alguma coisa. Pergunte para a emoção o que eu estou me sentindo e busque estar, no mínimo, na boa vontade. E o que é possível para você começar a aumentar a aplicar com consistência desse Mindful Eating? Só teste e vá testando até fazer dar certo para você. E aí, quem é que quer ter esse olhar com leveza e completamente diferenciado para o nutrir? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira e vem. Um grande beijo e até a próxima.